Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, existe uma verdade perturbadora sobre o comportamento humano que Carl Jung descobriu há mais de 80 anos e que vai explicar de forma definitiva por que aquela pessoa simplesmente evaporou da sua vida sem dar uma única explicação. Pare tudo o que você está fazendo e me escute com atenção total, porque o que vou revelar nos próximos minutos vai abalar completamente sua percepção sobre relacionamentos e vai fazer você entender por que você tem atraído exatamente o mesmo padrão de abandono repetidas vezes na sua vida. Você sabe aquela sensação devastadora de estar conversando normalmente com alguém e, de repente, do nada, as mensagens param de chegar, as ligações não são mais atendidas e você fica ali, checando o celular obsessivamente, criando 1000 teorias na sua cabeça sobre o que você pode ter feito de errado? Pois bem, Jung descobriu que existe um mecanismo psicológico inconsciente operando por trás desse comportamento que não tem absolutamente nada a ver com você ter dito algo inadequado ou ter se comportado de forma inconveniente. Na verdade, a razão real é muito mais profunda e perturbadora do que qualquer coisa que você já considerou. E quando você compreender essa dinâmica oculta da psique humana, não apenas vai parar de se culpar por esses abandonos súbitos, como também vai desenvolver uma capacidade quase sobrenatural de identificar pessoas que vão fazer isso com você antes mesmo que aconteça. O que vou compartilhar agora é baseado nos estudos mais avançados de Jung sobre o inconsciente coletivo e vai revelar por que algumas pessoas simplesmente não conseguem sustentar conexões emocionais genuínas, independentemente de quão perfeito você seja para elas, e porque isso diz muito mais sobre a arquitetura psicológica delas do que sobre qualquer falha sua. Aqui está a primeira verdade devastadora que Jung descobriu e que a maioria das pessoas nunca vai ter coragem de aceitar sobre si mesmas. Dentro de cada ser humano existe uma força psicológica chamada sombra, que contém todos os aspectos da personalidade que foram rejeitados, reprimidos ou negados ao longo da vida. Essa sombra não é apenas uma teoria abstrata de psicologia, mas sim uma realidade concreta que opera silenciosamente em todos os nossos relacionamentos, determinando quem permanece em nossas vidas e quem desaparece sem explicação. Quando você estabelece uma conexão genuína com alguém, você automaticamente se torna um espelho que reflete não apenas as qualidades conscientes dessa pessoa, mas também os elementos sombrios que ela passou a vida inteira tentando esconder de si mesma. E aqui está o choque. Quanto mais autêntica e profunda é a conexão entre vocês, mais intensamente essa sombra é ativada na psique da outra pessoa. Jung observou que as pessoas não fogem daquilo que é completamente estranho a elas, mas sim daquilo que reconhecem inconscientemente como parte de si mesmas e que representa uma ameaça à imagem que construíram sobre quem acreditam ser. Pense naquela pessoa que parou de falar com você de forma súbita e tente lembrar dos momentos de maior intimidade emocional que vocês compartilharam juntos. Muito provavelmente, nesses momentos, ela se abriu de uma forma que raramente fazia com outras pessoas. Revelou vulnerabilidades, medos ou desejos que normalmente mantinha guardados no fundo da alma. O que aconteceu depois desses momentos de abertura não foi coincidência, mas sim o resultado direto de um mecanismo de defesa psicológica que Jung chamou de projeção da sombra. Quando essa pessoa se abriu para você, ela não apenas compartilhou aspectos íntimos de sua personalidade, mas também foi confrontada com partes de si mesma que sua mente consciente considera inaceitáveis ou perigosas. Você se tornou, involuntariamente, uma testemunha de aspectos da personalidade dela que ela própria rejeita
E isso criou um conflito psicológico interno tão intenso que a única forma que o inconsciente dela encontrou para resolver essa tensão foi eliminando você da equação. O abandono súbito, portanto, não foi uma decisão racional, baseada em incompatibilidades reais, mas sim uma reação automática de autopreservação psicológica. Jung descobriu que quando uma pessoa é forçada a confrontar elementos de sua sombra através da presença de outra pessoa, ela experimenta o que ele chamou de dissonância psicológica, um estado de desconforto emocional tão intenso que pode ser fisicamente insuportável. Imagine que você passou décadas construindo uma imagem de si mesmo como alguém sempre no controle, emocionalmente estável e independente. E de repente aparece alguém na sua vida que desperta em você sentimentos de vulnerabilidade, necessidade emocional e até mesmo dependência afetiva. Para uma pessoa que estruturou toda a sua identidade em torno da força e da independência, esses sentimentos representam uma ameaça existencial à percepção que ela tem de si mesma. O cérebro dela literalmente interpreta essa vulnerabilidade como um perigo que precisa ser eliminado. E a forma mais eficaz de fazer isso é cortando completamente o contato com a fonte dessa ameaça, ou seja, com você. Esse processo acontece de forma completamente inconsciente, razão pela qual a pessoa não consegue oferecer uma explicação racional para o próprio comportamento. A tragédia dessa dinâmica é que quanto mais genuína e transformadora é a conexão que você oferece para alguém, maior é a probabilidade de que essa pessoa desapareça da sua vida sem aviso. Jung observava que os relacionamentos mais significativos são frequentemente os mais ameaçadores para pessoas que não desenvolveram a capacidade de integrar aspectos contraditórios de sua personalidade. Você pode ter representado para essa pessoa a possibilidade de um amor genuíno, de uma intimidade real, de uma conexão que transcendia as máscaras sociais que ela estava acostumada a usar. Mas exatamente por isso você se tornou uma ameaça à estrutura psicológica dela. É como se você tivesse acendido uma luz em um quarto escuro, onde essa pessoa havia guardado partes de si mesma que ela não queria ver. E a reação instintiva foi apagar a luz em vez de iluminar o que estava escondido. O abandono súbito é, na verdade, um ato de autopreservação psicológica disfarçado de rejeição. E compreender isso vai revolucionar completamente a forma como você interpreta esses padrões na sua vida amorosa. Mais perturbador de tudo isso é que pessoas que operam a partir desse mecanismo de defesa costumam buscar conexões intensas e significativas, mas sempre terminam sabotando essas conexões quando elas se tornam genuinamente transformadoras. Jung explicava que existe uma parte do inconsciente humano que anseia por integração e cura emocional, mas existe também uma parte que tem medo mortal dessa mesma cura, porque ela implica em abandonar padrões de comportamento e crenças sobre si mesmo que, por mais disfuncionais que sejam, oferecem uma sensação de segurança e previsibilidade. Quando você entra na vida de alguém, oferecendo a possibilidade de uma conexão autêntica, você está, sem saber, desafiando todo o sistema de defesas psicológicas que essa pessoa passou anos construindo. E quando o inconsciente dela percebe que você representa uma mudança real, uma evolução genuína, uma possibilidade de crescimento que vai exigir que ela enfrente partes de si mesma que prefere manter enterradas, a reação é o que Jung chamou de resistência ao processo de individuação, uma força poderosa que sabota qualquer possibilidade de transformação real para manter a pessoa presa em padrões familiares, mesmo que esses padrões sejam a fonte de sua infelicidade.
Agora vou revelar algo ainda mais chocante que Jung descobriu sobre o comportamento humano e que vai explicar por que você continua atraindo pessoas que seguem exatamente o mesmo padrão de abandono emocional. Existe no inconsciente humano uma camada ainda mais profunda que Jung chamou de inconsciente coletivo. Um repositório de padrões comportamentais, medos e impulsos que são compartilhados por toda a humanidade e que influenciam nossas escolhas de forma completamente invisível à consciência. Dentro desse inconsciente coletivo, existem o que Jung denominou de arquétipos, padrões universais de comportamento que se manifestam de forma quase idêntica em diferentes culturas e épocas históricas. Um desses arquétipos é o que ele chamou de o fugitivo, um padrão psicológico que leva certas pessoas a buscar conexões intensas, mas sempre abandoná-las no momento em que elas se tornam genuinamente significativas. O que vai te chocar é descobrir que esse padrão não é uma escolha consciente, mas sim uma programação inconsciente que opera de forma automática, como um software emocional que foi instalado na psique dessas pessoas muito antes de elas terem qualquer controle sobre isso. E a razão pela qual você continua atraindo pessoas com esse padrão tem a ver com um arquétipo complementar que pode estar operando no seu próprio inconsciente. Jung descobriu que as pessoas não se atraem por coincidência, mas sim porque seus inconscientes reconhecem padrões arquetípicos complementares uns nos outros. Se você tem um histórico de atrair pessoas que desaparecem sem explicação, existe uma grande probabilidade de que você esteja inconscientemente operando a partir do arquétipo que Jung chamou de o curador ferido. Alguém que foi condicionado desde a infância a buscar o amor através da tentativa de curar ou salvar outras pessoas. Esse arquétipo é formado frequentemente na infância, quando uma criança aprende que a única forma de receber atenção e afeto é sendo útil, prestativa ou tentando resolver os problemas emocionais dos adultos ao seu redor. O inconsciente dessa criança desenvolve a crença de que ela só é digna de amor quando está oferecendo algo valioso para outra pessoa. E isso cria um padrão magnético que atrai pessoas emocionalmente indisponíveis que precisam de cura, mas que fogem quando essa cura se torna disponível. É como se seu inconsciente enviasse um sinal invisível para o mundo dizendo: eu posso te ajudar a se tornar inteiro. E o inconsciente coletivo respondesse enviando pessoas cujo padrão arquetípico é fugir de qualquer possibilidade real de integração emocional. A dinâmica entre esses dois arquétipos, o curador ferido e o fugitivo, cria o que Jung chamou de compulsão à repetição, um padrão inconsciente que força as pessoas a recriar continuamente as mesmas situações emocionais traumáticas na tentativa inconsciente de finalmente resolver feridas psicológicas não curadas. Quando você atrai alguém que opera a partir do arquétipo do fugitivo, seu inconsciente acredita que finalmente encontrou a oportunidade de provar seu valor, curando alguém que realmente precisa de ajuda. Mas o inconsciente da outra pessoa está programado para fugir exatamente dessa possibilidade de cura, porque ela representa uma ameaça à identidade psicológica que foi construída em torno da ferida não resolvida. É uma dança arquetípica cruel, onde duas pessoas se encontram porque seus inconscientes reconhecem padrões complementares, mas essa mesma complementaridade garante que o relacionamento termine em abandono porque nenhum dos dois desenvolveu a consciência necessária para transcender os padrões arquetípicos que os controlam. Jung observava que a maioria das pessoas passa a vida inteira sendo controlada por arquétipos inconscientes, repetindo os mesmos padrões relacionais sem nunca compreender as forças invisíveis que governam suas escolhas. O
que torna essa dinâmica ainda mais complexa é que pessoas que operam a partir do arquétipo do fugitivo não são conscientemente cruéis ou manipuladoras. Elas são, na verdade, vítimas de um padrão inconsciente que foi instalado em suas psiques como um mecanismo de sobrevivência emocional. Jung descobriu que esse arquétipo frequentemente se desenvolve em pessoas que experimentaram abandono ou traição emocional precoce e que desenvolveram a crença inconsciente de que a intimidade é inerentemente perigosa. O inconsciente dessas pessoas aprendeu a associar amor genuíno com dor, vulnerabilidade com perigo e conexão profunda com a possibilidade de ferida emocional devastadora. Por isso, mesmo quando elas conscientemente desejam um relacionamento significativo, existe uma força inconsciente poderosa que as compele a sabotar qualquer conexão que comece a se tornar genuinamente íntima. Elas não escolhem conscientemente ferir você, mas são compelidas por uma programação arquetípica que interpreta sua presença amorosa como uma ameaça existencial. É como se o inconsciente delas estivesse constantemente em modo de sobrevivência, monitorando qualquer sinal de que a conexão está se tornando real demais, profunda demais, transformadora demais, e ativando automaticamente mecanismos de fuga quando esses sinais são detectados. A revelação mais perturbadora que Jung fez sobre esses padrões arquetípicos é que eles operam de forma completamente independente da vontade consciente das pessoas envolvidas. Uma pessoa pode genuinamente desejar um relacionamento saudável, pode estar cansada de seus próprios padrões destrutivos, pode até mesmo reconhecer intelectualmente que está sabotando suas próprias chances de felicidade, mas ainda assim ser incapaz de resistir à compulsão arquetípica que a força a repetir os mesmos comportamentos. Jung explicava que os arquétipos possuem o que ele chamava de energia psíquica autônoma. Eles funcionam como programas independentes que podem tomar controle do comportamento de uma pessoa, mesmo contra sua vontade consciente. É por isso que você pode ter tido conversas com essa pessoa onde ela expressava confusão sobre seu próprio comportamento, onde ela admitia não entender por que estava agindo de determinada forma, ou onde ela fazia promessas sinceras de mudança que depois eram quebradas sem explicação. Nesses momentos, você estava testemunhando o conflito entre a consciência dela, que realmente queria se conectar com você, e o arquétipo inconsciente, que estava programado para impedir que essa conexão se aprofundasse. E, inevitavelmente, o arquétipo venceu, porque ele opera a partir de camadas muito mais profundas da psique do que a vontade consciente. Prepare-se para descobrir, talvez, a dinâmica mais devastadora e invisível que Jung identificou nos relacionamentos humanos. Uma força psicológica tão poderosa que pode destruir as conexões mais promissoras sem que nenhuma das pessoas envolvidas sequer perceba o que está acontecendo. Jung chamou esse mecanismo de projeção, e ele funciona de uma forma muito mais complexa e destrutiva do que a maioria das pessoas imagina. Quando alguém para de falar com você subitamente, existe uma grande probabilidade de que você tenha se tornado o receptáculo inconsciente de projeções psicológicas que essa pessoa não consegue processar sobre si mesma. A projeção acontece quando uma pessoa inconscientemente atribui a outra pessoa características, sentimentos ou motivações que, na verdade, pertencem a ela própria, mas que ela não consegue reconhecer ou aceitar como suas. O mais perturbador sobre esse processo é que quanto mais próximo e íntimo você se torna de alguém, maior é a intensidade das projeções que recaem sobre você. E essas projeções podem transformar você em uma figura completamente distorcida na mente da outra pessoa. Jung descobriu que as pessoas não veem umas às outras como realmente são,
mas sim através do filtro de suas próprias questões psicológicas não resolvidas. E isso cria uma realidade relacional onde duas pessoas podem estar vivendo relacionamentos completamente diferentes na mente de cada uma. Imagine que você está se relacionando com alguém que tem uma ferida profunda relacionada ao abandono, mas que nunca processou conscientemente essa ferida ou desenvolveu consciência sobre como ela afeta seus relacionamentos. O inconsciente dessa pessoa está constantemente em estado de alerta, procurando sinais de que você vai abandoná-la. E porque a mente inconsciente não distingue entre passado e presente, ela começa a projetar em você características e intenções de pessoas que a abandonaram no passado. Você pode estar sendo completamente leal, presente e comprometido, mas o inconsciente dela está interpretando cada uma de suas ações através da lente da expectativa de abandono. Um dia em que você demora para responder uma mensagem, se torna evidência de que você está perdendo interesse. Uma ocasião em que você precisa cancelar um encontro se torna prova de que você não a prioriza. Uma conversa em que você expressa necessidade de espaço pessoal se torna confirmação de que você está se preparando para ir embora. Jung observava que quando essas projeções se intensificam, a pessoa para de se relacionar com você como você realmente é e passa a se relacionar com uma versão distorcida de você que existe apenas na imaginação dela. Uma versão que foi construída a partir de suas próprias feridas não curadas. O aspecto mais cruel desse processo é que quanto mais você tenta provar que as projeções estão erradas, mais você alimenta o sistema projetivo da outra pessoa. Jung descobriu que tentar argumentar logicamente contra projeções é inútil, porque elas não são baseadas em lógica, mas sim em feridas emocionais profundas que operam abaixo do nível da consciência racional. Quando você tenta explicar suas verdadeiras motivações, quando você se esforça para ser ainda mais presente e atencioso, quando você oferece reasseguranças constantes sobre seus sentimentos, você inadvertidamente confirma para o inconsciente da outra pessoa que existe realmente algo sobre o que ela deveria estar preocupada. É como se cada tentativa sua de provar que você não vai abandoná-la fosse interpretada pelo sistema projetivo dela como evidência de que o abandono é uma possibilidade real que precisa ser considerada. Jung explicava que as projeções criam uma realidade psicológica autorreforçante, onde a pessoa inconscientemente cria as condições para que suas piores expectativas se realizem. Se ela tem medo de ser abandonada, ela vai se comportar de formas que tornam o abandono mais provável. Se ela acredita inconscientemente que não merece amor, ela vai sabotar relacionamentos que poderiam oferecer o amor que ela tanto deseja. A manifestação mais devastadora desse processo é o que Jung chamou de transferência negativa, onde a pessoa inconscientemente transfere para você todos os sentimentos não resolvidos que ela tem em relação a figuras significativas de seu passado que a machucaram. Você pode ter se tornado, na psique dela, uma representação inconsciente do pai que a abandonou, da mãe que a rejeitou, do primeiro amor que a traiu, ou de qualquer figura significativa que criou feridas emocionais profundas que nunca foram adequadamente processadas ou curadas. Quando isso acontece, ela não está mais se relacionando com você como uma pessoa única e individual, mas sim como um símbolo de todas as dores e decepções que experimentou em relacionamentos anteriores. Cada interação com você se torna carregada de significados e emoções que não têm nada a ver com quem você realmente é ou com o que você realmente fez, mas sim com padrões emocionais antigos que estão sendo reativados pela intimidade crescente entre vocês. Jung observava que quando a transferência negativa se intensifica,
a pessoa pode começar a sentir em relação a você as mesmas emoções que sentia em relação às figuras que a machucaram no passado. Raiva, ressentimento, medo, desconfiança e até mesmo ódio. O que torna essa dinâmica ainda mais trágica é que a transferência negativa frequentemente emerge exatamente nos momentos de maior intimidade e conexão no relacionamento. Jung descobriu que quando duas pessoas começam a desenvolver uma ligação genuína e profunda, isso automaticamente ativa no inconsciente de ambas as memórias e padrões emocionais relacionados a outras conexões significativas que tiveram no passado. Para uma pessoa que tem um histórico de feridas relacionais não curadas, essa ativação pode ser completamente esmagadora. De repente, estar com você não é mais uma experiência prazerosa e segura, mas sim um campo minado emocional onde cada momento de proximidade dispara memórias dolorosas e medos ancestrais. A pessoa pode começar a se sentir claustrofóbica na sua presença, não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque sua presença está evocando uma intensidade emocional que ela não tem recursos psicológicos para processar. Nesse ponto, o abandono súbito se torna não apenas provável, mas quase inevitável, porque a mente inconsciente dela interpreta sua presença como uma ameaça à sua estabilidade emocional e ativa mecanismos de fuga como forma de autopreservação. Psicológica. Quarta parte. A ferida primordial e o medo da individuação agora. Vou revelar o segredo mais profundo e perturbador que Jung descobriu sobre por que certas pessoas são literalmente incapazes de sustentar relacionamentos genuínos, independentemente de quanto amor e compreensão você ofereça a elas. No núcleo da psique humana, Jung identificou o que ele chamou de ferida primordial, uma separação traumática da unidade original que todos nós experimentamos no processo de nos tornarmos indivíduos conscientes. Essa ferida não é apenas psicológica, mas existencial, representando a dor inerente de existir como um ser separado e consciente em um universo que frequentemente parece indiferente ou hostil. Para a maioria das pessoas, essa ferida permanece completamente inconsciente, mas ela influencia profundamente a forma como se relacionam com intimidade, vulnerabilidade e conexão emocional. Jung descobriu que algumas pessoas desenvolvem defesas psicológicas tão rígidas contra essa ferida primordial que se tornam incapazes de permitir que qualquer pessoa se aproxime o suficiente para tocá-la. Porque fazer isso significaria confrontar o terror existencial mais profundo que existe no coração da condição humana. Quando você oferece amor genuíno para alguém que carrega essa ferida não processada, você inadvertidamente se torna uma ameaça à arquitetura defensiva que essa pessoa construiu para sobreviver psicologicamente. A ferida primordial se manifesta como um medo inconsciente absoluto de ser verdadeiramente conhecido por outra pessoa, porque ser conhecido significa se tornar vulnerável à possibilidade de rejeição, abandono ou aniquilação emocional. Jung observava que existe no inconsciente humano uma fantasia terrificante de que se permitirmos que alguém nos veja completamente como somos, com todas as nossas falhas, medos, desejos inconfessáveis e aspectos sombrios, essa pessoa inevitavelmente vai nos rejeitar e nos abandonar. Essa fantasia é tão poderosa que muitas pessoas preferem viver em isolamento emocional do que correr o risco de experimentar essa rejeição primordial. Quando você se aproxima de alguém que carrega essa ferida e começa a conhecê-la de forma genuína, o inconsciente dela interpreta isso como um perigo mortal. Você se torna uma ameaça não apenas à imagem que ela construiu de si mesma, mas à própria estrutura psicológica que ela desenvolveu para evitar confrontar a ferida
existencial mais profunda. O abandono súbito, nesse contexto, não é uma escolha consciente, mas sim uma reação de pânico inconsciente diante da possibilidade de ser verdadeiramente vista e, consequentemente, potencialmente rejeitada de forma definitiva e devastadora. Jung identificou que essa dinâmica está intimamente conectada com o que ele chamou de processo de individuação, o desenvolvimento psicológico natural que leva uma pessoa a se tornar um indivíduo completo e integrado. Para muitas pessoas, o processo de individuação é aterrorizante, porque ele exige confrontar e integrar aspectos da personalidade que foram rejeitados ou reprimidos, incluindo a própria ferida primordial. Quando você entra na vida de alguém, oferecendo uma conexão autêntica e transformadora, você inadvertidamente está convidando essa pessoa a continuar seu processo de individuação, a crescer, a evoluir, a se tornar mais completa e integrada. Mas para alguém que passou a vida inteira evitando esse processo, seu convite representa uma ameaça existencial. É como se você estivesse oferecendo a ela a oportunidade de se tornar quem ela realmente é, mas o inconsciente dela interpretasse isso como uma demanda para abandonar todos os mecanismos de defesa que a mantiveram psicologicamente segura até agora. Jung descobriu que muitas pessoas preferem permanecer fragmentadas e incompletas, vivendo apenas uma fração de seu potencial psicológico, do que enfrentar o terror de se tornarem totalmente individualizadas e, portanto, totalmente responsáveis por suas próprias vidas e escolhas. O aspecto mais trágico dessa dinâmica é que pessoas que fogem do processo de individuação frequentemente são atraídas exatamente por aquelas pessoas que poderiam facilitar seu crescimento psicológico. Mas essa mesma atração se torna a fonte de seu terror. Jung observava que existe no inconsciente coletivo uma força que nos atrai para relacionamentos que têm o potencial de nos transformar e curar. Mas existe também uma força igualmente poderosa que resiste a essa transformação porque ela implica em morte psicológica, a morte da identidade limitada que construímos para nos proteger da ferida primordial. Quando você oferece amor incondicional para alguém que opera a partir dessa resistência, você está inadvertidamente forçando-a a escolher entre duas possibilidades igualmente aterrorizantes: permanecer psicologicamente segura, mas emocionalmente morta, ou se permitir ser transformada pelo amor, mas correr o risco de confrontar suas feridas mais profundas no processo. Para muitas pessoas, a primeira opção parece muito mais segura, mesmo que ela signifique abrir mão da possibilidade de felicidade genuína e conexão autêntica. O abandono súbito é, nesses casos, uma escolha inconsciente pela segurança psicológica sobre o crescimento emocional. Jung descobriu que essa resistência ao processo de individuação é frequentemente disfarçada de problemas práticos ou incompatibilidades superficiais, mas na realidade tem suas raízes no terror existencial de se tornar uma pessoa completa e responsável por sua própria vida emocional. A pessoa pode conscientemente desejar um relacionamento profundo e significativo, mas inconscientemente sabota qualquer possibilidade de desenvolver essa profundidade porque ela exigiria confrontar aspectos de si mesma que foram enterrados há décadas. É como se existe uma parte do inconsciente que prefere a dor familiar da solidão e fragmentação à incerteza assustadora do crescimento e da integração psicológica. Jung observava que, para essas pessoas, cada relacionamento significativo se torna uma batalha entre a parte delas que deseja evoluir e a parte que está desesperadamente apegada aos padrões antigos, mesmo quando esses padrões são a fonte de seu sofrimento. E quando essa batalha interna se intensifica devido à presença de alguém que realmente as ama e aceita,
A única solução que o inconsciente encontra é eliminar a fonte do conflito, eliminando você da vida delas. É uma solução psicologicamente devastadora, mas que oferece alívio imediato da tensão insuportável de ter que escolher entre segurança e crescimento, entre familiaridade e transformação, entre morte emocional e renascimento psicológico. O que você acabou de ouvir não é apenas uma explicação sobre por que certas pessoas nos abandonam mesmo quando oferecemos o melhor de nós. É, na verdade, um mapa para a compreensão mais profunda de si mesmo e do outro. Ao longo desse vídeo, você foi conduzido por uma jornada que revelou o terror inconsciente que se esconde por trás de muitos comportamentos que parecem cruéis, mas que, na verdade, são reações desesperadas de uma psique em colapso. Compreender a ferida primordial e o medo da individuação não é apenas entender o outro, é começar a se libertar de padrões que o aprisionam no sofrimento. Se você já foi abandonado por alguém que dizia amar você, talvez agora perceba que isso nunca foi realmente sobre você. Foi sobre a batalha silenciosa e muitas vezes invisível que o outro travava dentro de si. E essa percepção pode ser o início da sua cura. Porque quando você entende que o abandono não foi um reflexo do seu valor, mas sim do pavor inconsciente que o outro tinha de se transformar, você para de sangrar por feridas que nunca foram suas. Essa é a virada. A dor que um dia pareceu injusta agora se revela como uma iniciação para sua própria individuação. O chamado para se tornar inteiro, forte e emocionalmente soberano. Eis o paradoxo mais profundo que Jung nos deixou. Aquilo que mais dói em nossa alma é muitas vezes o que mais nos desperta. O abandono que te despedaçou pode ter sido o portal para você se encontrar. A pessoa que partiu pode ter sido, sem saber, o catalisador da sua transformação. Quando você escolhe encarar a dor com consciência, ela deixa de ser castigo e se torna caminho. E é nesse ponto que você deixa de ser vítima do abandono e passa a ser o protagonista da sua cura. Isso é individuação. Isso é renascimento psicológico. Agora você sabe. Amar alguém profundamente pode ser um convite silencioso à transformação mais radical que existe, e por isso, às vezes, é recusado com medo e violência emocional. Mas esse conhecimento não serve apenas para compreender o outro. Ele existe para transformar você. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já está mudando. A ferida está sendo iluminada, e onde há luz, as sombras não podem mais comandar. Nunca se esqueça, pessoas curadas criam vínculos curadores. Pessoas conscientes não se perdem em amores inconscientes. Se esse conteúdo tocou algo em você, então é porque a jornada da sua individuação está apenas começando. Permita que essa transformação continue. Inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos de Carl Jung e na psicologia da alma. Curta este vídeo se ele fez sentido para a sua história. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. E compartilhe nos comentários em que momento você mais se reconheceu. Sua voz pode ser a luz que outro coração perdido precisava encontrar.